paz, amados. Um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Do que Deus se agrada. João 8:56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Bem, amados, Jesus aqui está se referindo ao dia em que os homens seriam justificados pela fé em Deus e não em suas próprias obras. Ele disse: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, o dia do Senhor Jesus, o dia da nova aliança, o dia em que a fé chegaria. Então aqui está se referindo ao dia em que os homens seriam justificados pela fé. Abraão teve esta verdade revelada a ele, conforme Paulo diz em Romanos 4:13. E ele acreditou nesta revelação, nessa verdade revelada. E por isso foi justificado pela fé. Você pode ver isto em Romanos 4:3 e 4 e também o verso 9. Bem, amados, Hebreus 11:6 diz: mas sem fé é impossível agradá-lo. Do que Deus se agrada? No caso de Abraão, podemos ver que foi a fé de Abraão que agradou a Deus. O Senhor prometeu a Abraão que sua semente seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e também como a areia da praia do mar. E Abraão creu em Deus, em sua promessa. Isso agradou tanto a Deus que ele considerou Abraão justo naquele momento. Embora Abraão ainda não tivesse se circuncidado, cumprido o rito da circuncisão, e nem tivesse vivido uma vida santa de acordo com o padrão da lei de Moisés. Bem, de acordo com Levítico 18:9, era uma abominação. Levítico 18:26 também diz: era uma abominação um homem se casar com uma meia-irmã. Ora, Sara, esposa de Abraão, era sua meia-irmã, conforme Gênesis 20:12. Portanto, amados, o casamento de Abraão com Sara não foi o que agradou a Deus. Abraão também já havia mentido sobre Sara não ser sua esposa, para que ele pudesse salvar sua vida. Bem, ele estava disposto a deixar um homem cometer adultério com sua esposa sem nenhuma objeção. Imediatamente após esse exemplo, o Senhor considerou a fé de Abraão como justiça.
Você pode ver em Gênesis 15, 6. Abraão tentou cumprir a vontade de Deus na carne com Agar. Vemos esse relato em Gênesis 16. E depois repetiu o terrível pecado de negar que Sara era sua esposa novamente. Você vê isto em Gênesis 20. Bem, qualquer um que realmente estude a vida de Abraão e o favor que ele encontrou com Deus, certamente concluirá que foi a fé de Abraão que agradou a Deus. Não as suas obras, não o seu cumprimento da lei, ou mesmo a circuncisão, mas foi a fé. E é o mesmo que acontece hoje com qualquer um de nós. A única coisa que podemos fazer para agradar a Deus é ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Do que Deus se agrada? Da fé. Mas o que estamos querendo dizer com fé? É reconhecer a nossa incapacidade. Esta fé que agrada a Deus, em primeiro lugar, é tirar o orgulho, a independência, a rebeldia, o orgulho no nosso coração. E sermos humildes, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Misericórdia, favor, graça. E humilde é aquele que reconhece que não pode e não consegue, mas ele quer agradar a Deus. Ele quer servir a Deus. Ele não está voltado para os seus propósitos egoístas, egocêntricos. Ele quer agradar a Deus. Então ele confia, ele se entrega, ele se rende a Deus. É esta a fé que agrada a Deus, do que Deus se agrada. É quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. É quando nos arrependemos. Há uma mudança em nossa maneira de pensar. Nós abandonamos a justiça própria, a rebeldia, a independência, o orgulho, e nos voltamos para Ele, nos lançamos sobre Ele, incapacitados, necessitados, e precisamos de seu socorro, precisamos de sua intervenção, precisamos de sua salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque devemos crer que Ele existe e Ele abençoa aqueles que o buscam. Os que buscam a Ele com esta humildade, reconhecendo a sua incapacidade, crendo, confiando. Esses agradam a Deus. Foi assim que Abraão agradou a Deus. Abraão não era santo, não era perfeito,
não cumpria as leis de Moisés, antes de ser circuncidado, Deus o declarou justo, amigo de Deus, porque ele recebeu a palavra e ele creu, ele confiou, ele se entregou, se rendeu. É isto que agrada a Deus. Disto Deus se agrada. Creia nele hoje. Confie nele hoje. Entenda que o que nós podemos fazer é agradar a Deus, colocando nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos por tão grande salvação, que do início ao fim é pela fé. É reconhecermos nossa incapacidade, nossos erros e pecados, e nos lançarmos em Ti, confiarmos em Ti. E o Senhor nos salvará, o Senhor nos libertará, nos santificará, nos dará uma nova natureza, uma nova vida. E quando nós cremos, confiamos, nos entregamos a Ti, o Senhor se alegra de nós, nos justifica, nos considera amigos, filhos de Deus, através da fé no Senhor Jesus. E esta verdade, esta bênção, alcance cada um dos meus ouvintes neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.